Então, boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Hoje vamos dar continuidade às atividades dos estudos de Gramsci na América Latina, projeto que é coordenado pela professora Joeline Rodrigues e pelo professor Lúcio Oliver. A mesa de hoje tem o título Educação e Formação Humana em Antônio Gramsci, estudos do caderno 12 em Mirada Latino-Americana. Temos duas convidadas, Cristina Bezerra e Joeline Rodrigues. Cristina Bezerra é doutora em Serviço Social pela Universidade Federal do Juiz de Fora, então, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professora titular da Universidade Federal de Juiz de Fora, tem experiência na área de serviço social com ênfase em questão agrária, urbana, ambiental e serviço social, atuando principalmente nos seguintes temas: pensamento social gramsciano, nacional popular, cultura, questão agrária, formação política, movimento dos trabalhadores rurais sem terra. É professora voluntária da Escola Nacional Florestan Fernandes. Joeline Rodrigues é doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense, é professora do Departamento de Fundamentos da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará e desenvolve pesquisas em ontologia marxiana e das margens, trabalho, educação, formação humana, praxis e sociologia latino-americana. Então, de imediato, eu passo a palavra para a professora Joeline, e depois para a Cristina, e depois a gente abre para o debate. Isso. Obrigada, Fernanda. Então, nesse tema sobre a Escola Unitária e Formação Humana de Gramsci, eu vou recuperar alguns elementos da pesquisa que, na época, eu fiz sobre esse tema específico, né? Saiu a publicação do livro em 2014, sobre educação, escola e formação, caminhos para a emancipação humana em Gramsci, né? Alguém já conhecia esse livro antes desse encontro? Não, já tinha ouvido falar? Se alguém ouviu? Não, né? É sintomático, é sintomático que não se escute, né? Porque geralmente as publicações do Rio de Janeiro e de São Paulo são as mais conhecidas, e da gente aqui do Nordeste ninguém conhece. Então, esse livro aí tem 11 anos, ninguém conhecia. Mas vou recuperar aqui para a gente poder compartilhar. Basicamente, né, foi usado o caderno 12, os elementos do caderno 12 que o Gramsci vai condensar as ideias sobre a escola e também as cartas do cárcere que ele trocou principalmente com a esposa, com a Júlia, em que ele se atentava ao processo de tentativa, né, de um projeto pedagógico, um projeto educativo no contexto da Revolução Russa, assim como ele também estava atento ao que estava acontecendo na Itália. Então, só para ilustrar um pouquinho, né, sobre a educação do próprio Gramsci, né, assim como a gente tem as diferenças regionais no Brasil, Gramsci também sofreu esses rebatimentos na Itália, começou a estudar tarde, acho que todo mundo conhece um pouco da biografia dele, sabe as dificuldades que ele passou, quantos quilômetros, assim como pessoas, né, alunos, que hoje a gente já tem o transporte escolar, mas o Gramsci andava quilômetros para chegar na escola. E mesmo assim, né, quando o pai foi preso, ele parou de estudar e voltou a estudar, então tudo isso marcou muito, né, a trajetória do Gramsci e o quanto ele priorizava, né, a educação, a formação humana, a própria formação dele, como ele via também de um ponto de vista importante para o processo revolucionário, principalmente porque no contexto dele na Itália, né, havia uma grande massa de analfabetos e o Gramsci via essas disparidades, né, regionais e o quanto também essas desigualdades do processo educativo também tinha rebatimentos na luta por uma nova hegemonia. Então aí tem, né, uma foto dele na escola, né, no ginásio que ele participou, né, aí sentado, e as condições precárias que você pode ver atrás, todo mundo bem arrumadinho, mas atrás a gente vê a precariedade do local onde ele estudava. Então, ele também, né, apesar de todas essas dificuldades que passou, também foi um aluno, né, ele não se considerava um aluno exemplar, né, apenas que tinha um outro contexto que a gente vai ver aqui, que ele vai debater na escola, né, que deu oportunidade a ele, já ainda na escola, no ensino médio, né, ele vai escrever o primeiro artigo sobre oprimidos e opressores, a preocupação que ele tinha, né,
desse ponto de vista já da sua própria vivência no sul da Itália, vivendo a questão meridional, e o seu irmão foi para o norte, né, para Turim, para trabalhar, e enviava textos para eles, né, sobre a questão socialista, e o Gramsci vai se alimentando disso. Conseguiu o nono lugar para conseguir, para conseguir estudar em Turim, uma bolsa de estudos, onde ele fez faculdade de Letras e Filosofia, não conseguiu terminar. Mesmo assim, né, saiu em militância aí no jornal e tudo, e sua preocupação latente, né, sua preocupação pedagógica sempre aparece nos seus textos. Estou fazendo essa incursão para mostrar para vocês que isso não aparece só nos cadernos do cárcere, né? Isso aí já estava no Gramsci antes, né, no período pré-carcerário. E aí, né, no contexto da Primeira Guerra, ele já vai questionar a escola do trabalho, que foi proposta pelo governo italiano, para formar mão de obra barata, para trabalhar na produção de munição para a guerra. O Gramsci já vai criticar isso, já vai surgir aí o conceito de cultura desinteressada diante desse interesse da lógica do capital de formar mão de obra, né, pegar essa mão de obra barata para formar e utilizar para os lucros do capital destrutivo. E aí também acontece, né? Já nesse contexto, a gente vai ter a Revolução Russa e vai surgir aí também a entrada no PSI e toda a preocupação dele sempre aparecendo, buscando criar organizações, espaços de formação e de cultura, né? Como vocês vão ver aí, né? Associação de Cultura, Clube de Vida Moral, Jornal Grito do Povo, e isso vai se conformando de uma forma cada vez mais profunda, que ele vai vendo a necessidade, por exemplo, já no contexto do pós-guerra, de 1919, entre 19 e 21, a formação do Lordino Novo, que já tem um outro formato, para além de uma formação mais informativa, mas uma formação mais profunda no sentido já da preocupação de formação de realmente intelectuais orgânicos que a gente estudou e debateu semana passada, né? A escola de cultura, como ele dizia, ou seja, não só para formar pessoas numa vertente diferente da lógica do capital, mas formar numa lógica de conformação de uma nova formação de uma nova sociedade, uma nova cultura. E aí isso coincidiu com o Conselho de Fábrica, né, o rompimento com o PSI, a fundação do Partido Comunista Italiano, a ascensão do fascismo e a sua ida a Moscou, quando conhece Júlia, né, a sua esposa, com quem vai ter 2 filhos, e aí, o seu retorno, já no contexto fascista, para a Itália, e nesse retorno, como ele não abre mão, né, dessa questão, porque para ele toda relação hegemônica, toda hegemonia é fundamentalmente pedagógica, então ele volta mesmo no contexto fascista e vai fundar a revista L'Ordine Novo como uma escola por correspondência, então não abre mão em nenhum momento de investir na formação da classe trabalhadora. E aí vai ser preso, né? Vai escrever os cadernos e as cartas, tudo que foi fundamentalmente o material que a gente se debruçou. Então, só para contextualizar rapidinho, né? Ele vai se deparar com algumas tendências pedagógicas nesse contexto, né? Vai começar a se preocupar dentro do contexto da escrita dos cadernos do cárcere. Ele entende como isso é fundamental para a formação e conecta, né? Quem lê o Caderno 12 vai ver como ele conecta a questão da informação da escola, da proposta de uma escola, com a formação do intelectual orgânico e o papel do partido. A gente vai ver como isso está interconectado na escrita, né? E por que que ele vai escrever sobre isso, né? Da onde que ele vai partir? Ele vai partir da crítica às tendências pedagógicas, né? Que tem aí os eventos que a gente já tocou, o evento da Primeira Guerra, com esse espírito nacionalista que vai formar essa mão de obra que a gente viu, da Escola do Trabalho, nessa polêmica entre esses deputados da época, e ele vai escrever o artigo Homens ou Máquinas, onde ele já vai criticar esse processo de redução da formação humana à mão de obra para a produção destrutiva da lógica do capital. Com o contexto da Revolução Russa, ele também vai fazer uma crítica à escola do trabalho nessas cartas do cárcere, que essas cartas eu só tive acesso na época, a gente não tem a publicação das respostas que o Gramsci recebia, então eu só tive acesso ao que o Gramsci escrevia, né? E aí, o que ele escrevia era sempre relacionado a uma preocupação, tanto em relação aos seus filhos, né, que estavam, ele teve 2 filhos com a Júlia, Délio e Juliano,
que estavam nesse contexto da formação da escola do trabalho, né, aí fomentada tanto pela Krupskaya como pelo Pistrak, que já, né, antes do Gramsci escrever, em 1932, o caderno, ele já estava desde 1917 pensando que tipo de escola eles poderiam organizar, e aí lançam mão da proposta que eles consideravam mais avançada, mais moderna, né, vão buscar pesquisar, entender melhor como é que funciona isso. Nos textos que eu tive acesso à época do próprio Manacorda e outros que tinham as referências em italiano e também da própria do que a própria Krupskaya vivenciou na época, né? A Krupskaya, pelo que eu entendi, né, da pesquisa e dos textos que a gente acessou, os documentos da época, ela viajou para os Estados Unidos, assim como a ai, meu Deus, me esqueci o nome da outra camarada que veio aqui para o México, que era diplomata. Né? Uma veio para o México, a outra chegou aí aos Estados Unidos, a Krupskaya, para conhecer o método ativo, né? O que é que tinha na escola nova de tão bom que precisava ser conhecido. E aí ela se depara também com um monte de contradições e entende, né, na prática, que a escola democrática, a escola de método ativo democrático, né, era pura teoria, porque na prática tinha um apartheid aqui, né, tinha todo o sistema classista de educação e que eles tinham que pegar o que lhe interessava e tentar abstrair aí esses elementos de classe. Gramsci vai fazer críticas a isso, porque ele vai perceber diversos elementos que a gente vai pontuar aqui, né, em relação ao espontaneísmo, voluntarismo, que se diferencia da lógica de uma educação revolucionária nos prismas da filosofia da praxis. Ao mesmo tempo, ele vai fazer a crítica à ideologia, né, não só a ideologia, mas a perspectiva fascista de escola que foi levada adiante pela Reforma Gentile, e que teve o Lombardo Hadid, que era um pedagogo que levou a escola nova para dentro da Reforma Gentile. Na época, muito ingênuo ainda, né? Eu ficava me perguntando assim, meu Deus, o que é que tem a ver, antes de estudar tudo, entender melhor o fascismo e tudo, aí o que é que tem a ver o learning by doing, porque eu sou pedagogo e nós que somos pedagogos, geralmente a gente entende ou estuda o escola novismo e a pedagogia nova como se fosse a coisa mais revolucionária que tem, a coisa mais avançada, e aí foi essa formação que eu tive. Quando eu comecei a estudar isso, eu fiquei me questionando o que é que tem a ver a pedagogia nova com o fascismo, né? Não parecia que estava misturando água e óleo. E aí, quando a gente vai estudar um pouquinho a mais, a gente começa a entender que só são duas faces da mesma moeda da lógica do capital, né? Que é uma lógica de uma educação liberal, baseada nesse learning by doing, contra tudo aquilo que eles consideravam tradicional, mas que casava muito bem com a lógica do fascismo, que era fazer essa liberação total do papel do professor, ou seja, não garantir a transmissão dos conhecimentos historicamente produzidos, dar uma educação rasteira e superficial para os alunos, negando essa transmissão do conhecimento e o papel do professor, dando autonomia absoluta para os alunos, ou seja, negando a formação historicamente produzida que deveria ser dada, né, com uma base sólida que seria, né, que é o viés da filosofia da praxis, para que o sujeito possa se desenvolver de forma autônoma. Então, casava perfeitamente aqui com essa lógica, principalmente com a lógica Gentile, né, que é um subjetivismo profundo, que a gente já estudou aqui no semestre passado, essa perspectiva. E aí o homem, segundo o Gramsci, né, o homem, nessa lógica, o homem, aqui o ser humano a gente pode atualizar, né, deve ser concebido como um bloco histórico de elementos puramente subjetivos, individuais e de elementos de massa objetivos ou materiais com os quais o indivíduo está em relação ativa. Então, a perspectiva do Gramsci é criticando isso, porque via o ser humano como uma síntese, né, entre subjetividade e objetividade, entre o mundo objetivo, né, as condições subjetivas a se desenvolver como própria humanidade. E aí ele vai, nessa crítica, né, nessa perspectiva crítica que ele vai perceber
tanto na Reforma Gentile, escolanovismo e os elementos que ele percebia na educação dos filhos na escola soviética. Tem uma passagem que ele vai criticar, inclusive, a forma como o Délio estava escrevendo, Délio, essa autonomia absoluta que o método ativo dá para a criança, né? O Délio está escrevendo da direita para a esquerda, né? E aí o Gramsci vai fazer a crítica, assim, que como que você deixa uma criança com total espontaneidade, né? Não tem nenhuma ação coercitiva, ele usa esse termo, né, mas uma ação diretiva do adulto sobre a criança para direcionar na educação. Então, esses elementos ele vai criticando, ou seja, vai criticando a escola soviética como pano, como frente, né, mas como pano de fundo, esse liberalismo na educação, que a gente pode dizer, né, que na lógica liberal eles dizem que, né, existe a mão livre do mercado, né? Então, aqui é como se a mão livre da educação na cabeça da criança, né? Totalmente livre nessa lógica de autonomia, e não é que ele esteja negando a autonomia, mas ele está criticando em nome de uma autonomia histórica, né? E aí ele vai dizer que a tendência atual é abolir qualquer tipo de escola desinteressada, ou seja, não imediatamente interessada na lógica do capital, e formativa, né? Ou de conservar apenas um reduzido exemplar destinado a uma pequena elite de senhores e de mulheres que não devem pensar em preparar-se para um futuro profissional, bem como a de difundir cada vez mais as escolas profissionais especializadas, nas quais o destino do aluno e sua futura atividade são predeterminados. O que o Gramsci está querendo dizer aqui? A escola, nesse choque entre o americanismo e o fordismo que está entrando na Itália, né? A grande massa não tinha acesso à educação, aí tinha uma elite que tinha acesso à educação dita humanista, e agora tem que se reformar, gera a crise da educação, porque aí a gente vai ter que articular agora uma educação técnica profissional com a educação humanista. E aí a gente vai ter, né, essa lógica dual da educação, onde tenta se abolir uma educação, entre aspas, desinteressada, ou seja, no sentido capital, mas reduzindo, na verdade, a essa elite, né, enquanto a massa ficaria com essa educação não humanista e que seria a abertura da possibilidade de educação para as massas em geral, já seria direcionado numa lógica classista. E aí isso tem a ver totalmente com uma lógica linear de educação, né? Unilinear, para utilizar um termo mais amplo, né? Ou unilateral. Ou seja, formar só um lado, né? Um lado do sujeito, que é totalmente antimarxista aos preceitos né, aos fundamentos que o Marx já escreveu, tanto na ideologia alemã quanto em outras passagens. Ele não escreveu especificamente sobre a educação, mas deixou várias passagens defendendo uma formação omnilateral, né, e não de um lado só, né, que tem a ver com essa lógica da educação conservadora burguesa, né, diferente de uma educação revolucionária. Então, de um lado, seria exatamente como acontece até hoje, né? A criança entra na escola, a escola totalmente separada da realidade, a gente opera com simulacros, né? Com representações da realidade, a pessoa passa 15 anos na escola, e aí os conhecimentos totalmente desconectados da realidade, porque são conhecimentos nessa lógica desse escolanovismo, né, dessa autonomia toda que chegou, são conhecimentos práticos, mais práticos, imediatos, restritos àquele problema específico, desconectado da prática orgânica da sociedade como um todo, ou seja, o conhecimento não encontra relação com a realidade maior e mais ampla da realidade, a totalidade social. E o indivíduo com 17 anos, quando termina essa trajetória educacional, ele tem que escolher uma coisa para fazer o resto da vida dele, ou seja, uma educação totalmente unilateral, um lado. E aí, nessa coisa que ele vai escolher para o resto da vida dele, ele vai passar 8 horas por dia trabalhando nela e chega em casa só para dormir. E o que isso tem a ver com a revolução, por quê? Porque para poder você ter uma educação omnilateral, o Marx já vai dizer lá uma passagem que eu não me lembro aqui o capítulo e o versículo decorado, mas o Marx vai dizer em uma passagem que só é possível uma formação unilateral numa sociedade unilateral, ou seja, a proposta de educação que o Gramsci desenvolve nos cadernos, né? Ele está pensando na educação que coincida com uma sociedade unilateral, que dê possibilidade para o indivíduo desenvolver omnilateralmente, ou seja, vários lados que ele tenha de possibilidade de desenvolver e que esses lados não são inatos, né? Ou seja, não está aqui como um novelo que ele diz em alguns momentos, né? Um novelo que vai se desenrolar com o tempo, como já dizia, né? Na lógica da educação do Pont Selvagem, do Rousseau, ou outra perspectiva inatista
do socialismo utópico, por exemplo, mas que é dado pelas condições históricas, de desenvolver ou não, sei lá, educação musical, tocar um instrumento, cantar, dançar, pintar, fazer, ser médico, arquiteto e vários outros lados, e que possa desenvolver isso numa sociedade que dê tempo livre. Por isso que coincide a educação dessa formação unilateral com a sociedade unilateral que dê tempo livre, do trabalho associado e dê tempo livre para o indivíduo desenvolver esses lados. Né? Então, por isso que coincide também com a formação do intelectual orgânico, como a gente colocou aqui, né? Que cada grupo forma, né? Mas essa proposta de formação de intelectual orgânico não é só a retirada, né? A ampliação do intelectual orgânico para uma direção política, né? É muito mais amplo do que isso, né, Mati? Que o Semerário falou na semana passada, né? O Gramsci vai sintetizar entre filósofo da praxis, especialista político, né, técnico humanista e tudo, porque isso coincide com um novo tipo de sociedade que possibilitaria isso, né, superando essa lógica da propriedade privada, né, e da divisão do trabalho intelectual e manual, que aí seria realmente a formação do intelectual democrático para ser dirigente ou dirigido. Né? Para isso precisa tempo, né, tempo livre. E aí o Gramsci, né, só voltando aqui rapidinho, vou correr aqui, né, ele vai desenvolver isso no período pré-carcerário, nos cadernos do cárcere, onde ele vai refutar esse espontaneísmo absoluto dessa lógica da educação escola novista, né, desse método ativo, e colocar aqui que o que necessita é um equilíbrio, né, de uma relação dialética entre esse espontaneísmo e o voluntarismo, ou seja, intervir e deixar ir, né? Uma formação humana que também é processo do produto histórico e não individual, né? Ou seja, do processo, né, de evolução, né, e de desenvolvimento e de envolvimento, para utilizar aqui o Nego Bispo, né, também, não só de desenvolvimento, mas de envolvimento social nas lutas e resultado disso. E aí, a meu ver, né, ele recupera o aspecto ontológico da educação e do papel do educador, né, porque durante muito tempo não se podia falar de educação como transmissão do conhecimento, né, deixar o aluno livre para fazer o que quiser. E aí a gente pode ver aqui que há uma diferença, né, nessa perspectiva ontológica entre uma educação praticista e uma educação pragmática, né, e uma educação práxica, que seria nesse sentido da relação com a realidade, né, desenvolvendo a disciplina, já estou pulando aqui vários elementos porque o tempo está correndo, né? A disciplina, que o Gramsci vai bater tanto na tecla da disciplina na infância, que ao contrário, né, esses métodos ativos deixam a criança livre, como ele critica a educação do próprio filho, e na adolescência quer impor uma disciplina. O Gramsci vai dizer, o negócio é o contrário. Vamos impor aqui uma disciplina de estudo, de concentração aqui na infância, e aí a gente vai desenvolvendo a autonomia, o espírito criativo, que ele vai chamar de, né, criatividade inventora, pesquisadora e todas essas habilidades, né, na adolescência, e também espírito coletivo, ou seja, a forma como a própria educação na escola se organiza, que ele vai falar das brigadas. As brigadas seriam formas, né, de articulação coletiva, de tomada de decisões, assim como os nichos, né, que ele também vai falar. Vou tirar aqui isso aqui para vocês verem. E que vai fomentar várias habilidades, né, desse homem omnilateral, desse ser humano omnilateral, como ele vai comparar com Leonardo da Vinci, né, que deveria ser a síntese dessas características que são hipostasiadas como características nacionais, né, o engenheiro americano, filósofo alemão, político francês, como uma síntese, né, e ao mesmo tempo como homem massa ou coletivo, né, desenvolvendo fortemente sua personalidade e originalidade, mas articulado com um projeto coletivo. E aí, acho que meu tempo já está acabando, né? Ele coloca aqui o trabalho, né, como princípio educativo nesse sentido, ou seja, nessa relação entre trabalho e educação. Há uma discussão muito grande dessa discussão entre trabalho como princípio educativo, mas coloca essa relação indissolúvel, né, pela relação ontológica entre trabalho e educação, apesar da autonomia relativa da educação, e a escola,
né, como um espaço de produção, né, dessas novas gerações que são necessárias para a consolidação do processo evolucionário. E aí coloca o que é que pode fazer na escola primária, 3 ou 4 anos, noções de organização da sociedade, formação política simples. Na escola média, 6 anos, é a fase decisiva, né, esses estudos para desenvolver a autonomia. E a escola seria, nesse sentido, né, o advento, né, dessas novas relações entre trabalho intelectual e industrial ou manual, né, mas em toda a vida social com esse espírito, né, com esse princípio unitário que ele vai falar. E aí, eu não vou falar sobre isso, porque o próximo encontro vai ser sobre partido, né, mas para o Gramsci existem duas escolas, né, a escola unitária e o partido. O partido seria essa concepção. A gente já falou sobre isso, né? Mas o que o Gramsci chama a atenção é a função do partido, não especificamente o partido em si, como a gente conhece hoje, na lógica parlamentar. E essa função do partido, ela é uma função, né, do moderno príncipe, uma função de transição, e a escola unitária, nesse sentido do que a gente consegue ler no caderno, nos cadernos de uma forma mais ampla, como de consolidação, ou seja, formação. Temos as pessoas hoje que podem se formar como intelectuais orgânicos para levar adiante um projeto, e aqui a gente precisa de uma escola para formar novas gerações que consolide esse projeto, né? Então, são duas escolas, assim, que o Gramsci coloca nos cadernos, ele fala, inclusive, disso no próprio caderno 12, né? Tem algumas passagens sobre o caderno, mas vai falar melhor lá no caderno 3, que a gente vai começar a próxima semana. E aí, esse moderno príncipe tem uma função, né? Qual é a função, né? De ser um organismo vivo dentro da sociedade, né? Para formar essa vontade coletiva e formar e consolidar esses intelectuais orgânicos que têm essa tarefa, né? Que é no movimento dialético orgânico, né? E que é difícil a gente entender, porque ao mesmo tempo que você forma os intelectuais orgânicos para serem dirigentes ou dirigidos, na medida que esses intelectuais orgânicos eles vão se tornando dirigentes, os outros que também estão no processo, né, esse dirigente ele vai sendo subsumido, ou seja, ele vai sendo subsumido para não reproduzir hierarquias, que é o contrário que infelizmente a gente vai vendo na sociedade, né? Vão se forjando hierarquias, os intelectuais, a lógica burguesa é formar uma casta de intelectuais hierárquicos que reproduzem posições de poder, né? E o partido, numa perspectiva evolucionária que o Gramsci coloca, é na direção de uma autodireção da sociedade que possa supra-assumir, inclusive, o próprio controle do próprio a centralidade do próprio Estado, né, numa sociedade regulada, que é o que ele vai dizer. Para isso, precisa de pessoas formadas nessas diversas áreas, né, numa lógica omnilateral, de diversas habilidades, de competência dentro da esfera política, econômica, né, e por aí vai. E é basicamente isso para poder ouvir também a Cristina, né? Eu trouxe uns elementos aqui para colocar do meu trabalho de campo que eu vi, mas aí a gente vai conversar depois, porque como que isso também aparece nessa proposta, ela vai influenciar autores, intelectuais orgânicos, né, militantes, grupos, organismos dentro da América Latina e como é que isso vai se conformando, que a gente pode conversar aqui também. Então, é basicamente isso. Obrigada, Joeline, e já passo a palavra para a Cristina. Boa tarde, vocês me ouvem bem? Sim? Bom, primeiro eu quero agradecer ao convite feito ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Quem estaria aqui, né, é o companheiro Neuri Rosseto, da Direção Nacional do Movimento, mas ele teve um probleminha e não pôde estar presente e pediu que eu o representasse aqui o movimento, em razão das experiências que nós temos de trabalho, né, com o movimento. Então, assim, a princípio eu quero fazer justiça e dizer que eu não
não sou organicamente vinculada ao MST, né? Não tenho aí a militância mais direta, mas a militância da vida, né? A militância que nos faz companheiros pela vida e a militância que nos faz companheiros pela instituição, porque a nossa universidade, a Universidade Federal de Juiz de Fora, tem a mais longa parceria com o MST. Vocês vão ouvir uns gritinhos aqui de alguns gatos, mas não é nada, tá, gente? São só 8 que estão tentando sobreviver aqui. A nossa universidade, então, tem uma parceria de 25 anos com o movimento, né? Através de cursos de formação, de projetos de extensão, de projetos de ensino, em pós-graduação, de projetos de pesquisa. Então, são 25 anos de trabalho com o movimento, uma parceria que iniciou focalizada, né, na Faculdade de Serviço Social, onde eu trabalho, mas que hoje tem várias experiências sendo construídas aí, né? Então, eu quero aproveitar esse momento para homenagear o movimento, que fez 40 anos no ano passado, que é um movimento que terá seu lugar na história. Ninguém mais vai conseguir contar a história do Brasil sem falar do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Um movimento com o qual, nesses 40 anos, eu acho que eu já discuti 40 vezes, mas que permaneço firme, companheira, porque eu sei que é um movimento que defende uma causa extremamente justa. Não se fará nenhuma mudança no Brasil sem que seja mudada a questão agrária, sem que seja mudada a estrutura fundiária do Brasil. Mas também esse movimento não luta só pela reforma agrária, não é uma luta sindical, corporativa, né? Mas é uma luta social que se agrega a vários outros movimentos na sociedade. Então, eu quero fazer aqui essa singela homenagem, né? E dizer que é um movimento que deu, ao qual eu me devo enquanto militante, e um movimento que fez sentido na minha vida, como cidadã, como profissional, como militante. Então, eu devo a ele tudo que eu consegui desenvolver nos últimos anos sobre a sociedade brasileira, a formação social brasileira e nesses caminhos. E também essa indicação do Neuri vem em razão dos meus estudos sobre Gramsci, né? Como a Fernanda apresentou no início, eu sou professora universitária já há 27 anos e tenho, então, uma trajetória de estudo sobre Gramsci. Eu fiz meu mestrado e meu doutorado sob a orientação do professor Carlos Nelson Coutinho, estudando cultura em Gramsci, e terminei recentemente meu pós-doutorado orientada pelo professor Giovanni Semeraro, discutindo a questão meridional e a questão agrária em Gramsci. Bom, feita essa introdução, eu quero de novo, né, dizer que eu agradeço o convite e que para mim é uma grande satisfação estar aqui e que eu espero que nós possamos trocar algumas ideias, conhecer um pouco da história e um pouco do princípio educativo que rege o movimento do Movimento Sem Terra e que orienta as escolas dos assentamentos e dos acampamentos, né? Somos todos brasileiros aqui, Joeline? Sim? Se eu saiba, sim. Se tem alguém, mas eu acho que todo mundo entende português. Tem problemas com português, né? Bom, como vocês sabem, né, da história do MST, o MST surge em 1984, no momento de reorganização das lutas da sociedade após a ditadura militar. Então, surge como um movimento voltado para recuperar a herança de luta pela terra que existia no Brasil. Então, o MST não faz nenhuma novidade, vamos dizer assim, né? A luta pela terra é uma luta antiga, uma luta original do Brasil, desde que, em 1850, a Lei de Terras privatizou
as terras no Brasil, tornou-as mercadoria e, portanto, afastou o trabalhador dos meios de produção, né, naquele momento. Então, o MST é herdeiro das ligas camponesas, é herdeiro de várias lutas, de vários movimentos da Comissão Pastoral da Terra, de vários movimentos que já se vinculavam a essa questão de que a dignidade de um povo, né, se dá pela condição de viver e de sobreviver na terra em que vive, né? O MST ele luta necessariamente pelo uso coletivo da terra, né? Nós costumamos dizer que, no que se refere à questão agrária, nós estamos falando de propriedade, posse, uso e propriedade da terra, né? O MST não luta pela propriedade privada da terra, ele luta pelo uso coletivo da terra. Por isso, não existe a possibilidade da gente falar que o MST quer mercantilizar as terras. Inclusive, esse é um projeto que existe no Congresso e que o MST é extremamente contra, né? O que ele quer é que as terras sejam públicas e que sejam ocupadas por famílias que tenham o direito ao uso da terra, sejam ocupadas por famílias que, de fato, façam essa terra produzir e, de fato, alimentem a população brasileira e alimentem a população com alimentos saudáveis, né, na luta aí contra o agrotóxico, contra o agronegócio, né, contra os latifúndios improdutivos. Então, essa é a luta mais restrita do movimento e a luta que deu origem às suas principais pernas, né, vamos dizer assim, seus principais braços para poder se abrir hoje e se tornar um movimento social de ampla colocação aí na nossa sociedade. É um movimento que se territorializou nos anos 90, né? Ou seja, ele se espraiou pelo Brasil todo, ele chegou a vários estados, e ele também, nos anos 90, ele começa a deixar de ser um movimento mais endógeno, vamos dizer assim, e começa a procurar parcerias na sociedade de pessoas, de grupos, de movimentos que, fazendo também a defesa pela terra, né, a defesa pela reforma agrária, se somassem ao movimento. Foi aí, nos anos 90, que começaram as parcerias com as universidades, por exemplo, que eu vou falar daqui a pouquinho, né? O movimento trabalha com as táticas, né, mais dispostas aí na sociedade. E para o MST, e isso é fundamental para a gente entrar no assunto da educação, para o MST inaugura uma nova forma de fazer ocupações no Brasil. Até então, principalmente no processo de êxodo, né, do Nordeste para o sul do país, o que acontecia? Os homens deixavam suas famílias, iam para outros lugares conquistar a terra, né? Depois voltavam, depois da terra conquistada, voltavam para buscar suas famílias, né? Isso gerava o quê? Gerava, muitas vezes, a desvinculação das famílias, né? Muitos não voltavam, muitos tinham várias dificuldades. E com o MST, inaugurou-se um tempo em que as ocupações são feitas por famílias inteiras, né? Então, agora, com as ocupações do MST, foi pensar, agora não, né? Desde os anos 70, desde o final dos anos 70, a primeira ocupação, foi-se criada a perspectiva de que a família inteira ocupa a terra. E se a família inteira ocupa a terra, todas as necessidades, não vou dizer todas, né, dos sujeitos que compõem essas famílias, elas precisam ser atendidas. E foi aí que o MST se deu conta da necessidade de que, onde se ocupa a terra, se cria uma escola. Né? Esse é um princípio do movimento. Onde se ocupa a terra, surge uma escola. É a primeira ou uma das primeiras
estruturas de um acampamento ou de um assentamento para que não haja rupturas no processo de aprendizagem de crianças, jovens e adultos, né? Então, esse é o princípio básico, né? A escola, ela nasce onde os pés pisam, né? No chão que os pés pisam, a escola surge. Então, não é um processo, não é pensado como um processo pelo alto, um processo de cima para baixo, né? Mas sim como um processo vivo da sobrevivência e da convivência dos assentados e dos acampados nas suas regiões, nas suas terras, né? O MST entende, obviamente, que a obrigação da educação é uma obrigação pública, né? Então, por isso, a luta constante para que as escolas criadas nos assentamentos e nos acampamentos, elas sejam reconhecidas pelo poder público e mantidas pelo poder público, né? Embora o MST tenha toda uma pedagogia específica, que nós vamos falar também, né, sobre a questão da educação, a estrutura da escola deve ser uma estrutura pública, deve ser mantida pelo poder público e deve ser uma escola onde se tenha a perspectiva universal da educação, né? Isso é também um dado importante quando a gente pensa a luta pela terra. Há pouco tempo atrás foram fechadas, né? Até 96, mais ou menos, a gente tem esse dado, foram fechadas dezenas de milhares de escolas no campo. Fechadas por quê? Porque o Estado dizia, né, o poder público dizia, que não tinha estudante, não tinha aluno para essas escolas, e essas escolas acabavam, entre aspas, dando prejuízo ao Estado se mantidas daquele jeito. E o que os estudiosos afirmam é que a primeira forma das pessoas abandonarem a terra e o latifúndio crescer de novo, né, e o latifúndio surgir, é quando você tira as crianças do seu território de vida para estudar num território de vida diferente, ou seja, a cidade. Então, muitos municípios fazem isso, né? Ah, não, nós não temos escola aqui, mas a gente vai mandar o ônibus da prefeitura buscar as crianças aqui para estudar na cidade. Isso não é disso que a gente quer, né? Não é disso que a gente está falando. Por quê? Porque ao tirar a criança do seu local de vida, né, das suas relações sociais, e colocá-los para estudar em outras escolas, né, com outras relações sociais, se desvincula a vida da educação, que é justamente o que Gramsci criticava tanto, né? Se desvincula a vida da educação. E a criança passa a aprender fora do seu espaço de sobrevivência, né? E a gente tem informações de que esse é o início, esse é o primeiro passo para que as escolas dos assentamentos, as escolas do assentamento, não, as escolas do campo sejam fechadas, né? E se fortaleça as escolas da cidade, né, das áreas urbanas, sem colocar esse ato campo-cidade, que ele hoje já não faz muito sentido, mas a verdade é que toda vez que você tira um jovem da casa dele para estudar na cidade, primeiro ele pega o ônibus da prefeitura e vai para a cidade. Depois esse ônibus não vai mais. E aí ele leva o jovem, então, para continuar seus estudos, ele deixa a terra e vai para a cidade. E quem fica na terra? Os mais velhos e os mais novos, que têm mais dificuldade de manter a terra produzindo como deve ser, né? Então, depois que esse jovem vai para a cidade, ele não quer voltar para o campo, né? O campo se transforma para ele num espaço de ver a família, de conviver, mas não num espaço de vida, de construir relações sociais, de trabalhar. E aí, os mais novos que ficaram também passam por esse mesmo processo. E, ao final, quem ficou no campo foram só as pessoas mais velhas. Então, um dos processos que a gente precisa muito prestar atenção ultimamente é no envelhecimento da população do campo. Por quê? Porque essa população, a partir do momento que os filhos foram para a cidade procurando trabalho e os jovens procurando educação, eles não têm outra saída senão vender as terras e ir para a cidade também,
né? Então, quando você tem uma escola no campo, você cria uma relação estreita entre a pessoa e o seu processo formativo. Então, para o MST, essa é uma grande importância, né? Que existam escolas onde o MST trabalha, onde o MST atua. Então, como eu falei, onde se faz uma ocupação, se cria uma escola, né? Se cria uma escola, e aí eu acho que as semelhanças com o que a Joeline falou com relação ao pensamento de Gramsci são muito importantes, né? As semelhanças. As relações, na verdade, né? Não é uma mera semelhança. A educação do campo é uma luta conquistada pelos movimentos sociais do campo. O MST foi um protagonista nesse processo. E ele é hoje aquele intelectual orgânico, coletivo, que mais elabora teoricamente e realmente, né, sobre a educação do campo. Por quê? Porque se pensa numa educação emancipatória, né, numa educação desinteressada, como Gramsci defendia, né? Gramsci dizia isso, olha, a educação para os trabalhadores tem que ser uma educação desinteressada. Os trabalhadores, eles precisam aprender também sobre filosofia, sobre, né, a vida, sobre as realidades, eles não podem ser formados por uma educação interessada em que eles sejam apenas mão de obra para o capital, né? Então, ele pensava na educação como um princípio básico de disputa política, de disputa ideológica numa determinada realidade. E junto com a formação, né, junto com a formação política, pelo menos, por exemplo, né, foi isso que ele fez durante anos, né, no Partido Socialista, foi impulsionar a luta ideológica, né, através das experiências que ele teve, e a educação e a formação política se tornam, então, uma dupla fundamental para se manter o princípio básico de organização, né, a identificação com a classe, o fortalecimento das organizações nessa classe, né, as organizações dessa classe, e a criação de uma cultura de luta. Então, a partir da educação, se consegue o espaço para se criar essa cultura de luta, né? Então, essa cultura, essa educação submissa, essa educação dos manuais, essa educação que a gente tanto critica, a perspectiva do Movimento Sem Terra é que esse princípio educativo ele seja substituído por um princípio educativo de emancipação, onde as pessoas tenham conhecimento da sociedade, mas, ao mesmo tempo, tenham também vivências, né, nessa sociedade. Então, a educação aparece, eu também já estou agilizando aqui um pouquinho, que o tempo passa rápido, né? Então, a educação aparece como uma forma de construir, formas de enfrentar a lógica da propriedade privada, que perpassa as relações sociais e a disputa dos territórios. E isso, para o MST, gente, começa desde a chamada ciranda infantil, né? A ciranda infantil são espaços de convivência das crianças que acontece nos assentamentos e nos acampamentos para que os pais possam trabalhar, né? Então, os pais deixam as crianças na ciranda e para poder trabalhar, né? E a ciranda é o primeiro espaço de sociabilidade dessas crianças. É o primeiro espaço onde essas crianças vão encontrar o seu vínculo com a realidade, né? Depois disso vem as escolas, né? As escolas dos assentamentos. A maioria das escolas dos assentamentos ela tende a trabalhar de uma forma multisseriada, né? Porque os assentamentos têm crianças e jovens de diferentes idades, né? E nos assentamentos se cumpre, pelo menos, a educação básica, né?
o ensino fundamental e a alfabetização de jovens e adultos. Tá? Então, isso é um princípio do movimento também. Nenhum analfabeto, né? Ninguém pode deixar de conhecer o mundo das letras e, ao ler as letras, ler o mundo em que vive, né? Em muitos assentamentos se procura utilizar o método cubano, sim, eu posso, né? Em outros assentamentos se criam outras perspectivas de trabalho, né? Paulo Freire é um outro autor extremamente importante para o movimento, no sentido mais dialógico, né? No sentido de fazer uma educação mais dialógica e menos impositiva. E a gente tem percebido nos últimos anos que o MST, nos últimos 20 anos, mais ou menos, né, 30 anos, que o MST tem também confiado a institutos federais e universidades a formação dos seus militantes. Tá? No sentido de quê? No sentido de que existe uma expressão muito utilizada pelo movimento, que é ocupar o latifúndio do saber. Né? Então, a partir do momento que os jovens são formados numa escola que tem os pés no chão, né, que cresceu, essa escola cresceu a partir da formulação do próprio movimento, né? Existem aí várias produções sobre a pedagogia da terra, sobre a educação do campo, aí eu acho que quem, né, se interessa por esse assunto pode procurar, mas também é preciso ocupar o latifúndio do saber. Então, não é... As universidades, por exemplo, também são espaços de luta, também são espaços onde o movimento participa, onde o movimento quer se fazer presente por entender que a população do campo tem direito também ao ensino superior, né? Tem direito também ao ensino de pós-graduação. E, nesse sentido, houve, durante a década de 90, como eu disse, uma rica experiência de parcerias com universidades. Isso é muito importante, gente. Assim, eu acho que é mais importante do que parece, porque é um movimento social confiando num espaço estatal, né? No espaço público, no espaço federal, estadual, mas num espaço que é gerido pela lógica do poder público, né? Então, isso destaca, primeiro, existe uma luta social sendo feita pelo movimento em torno da educação, mas também existe uma luta institucional, para que as universidades passem a fazer parte do grande grupo de enfrentamento ao latifúndio, de enfrentamento à questão, ao desenvolvimento da questão agrária, à estrutura fundiária do Brasil, e com isso se conquista muito conhecimento que não pode ficar entre os muros da universidade, né? Então, é óbvio que a extensão é o caminho prioritário para essas parcerias, mas o MST também tem criado, e eu acho que são essenciais, né? Turmas de variados cursos, direito, serviço social, agora vai abrir a primeira turma de medicina, né? Que, organizadas pela lógica do movimento e da educação do campo, né, são financiados, esses cursos são estruturados a partir do Programa Nacional de Educação para a Reforma Agrária, que é o PRONERA, né? Aí vem o capital e diz assim, mas o governo está utilizando dinheiro público para financiar curso para sem terra, né? Curso para... É isso mesmo, inclusive é isso mesmo, porque do mesmo jeito que o capital utiliza de recursos públicos, né, de recursos do fundo público para fazer o que ele quer, né, esse fundo público também tem a obrigação de sustentar estruturas da sociedade civil, né, estruturas das várias lutas na sociedade. Então, o PRONERA é uma política pública, o PRONERA não é algo que foi conquistado ou que foi dado de graça pelos governos para... Não, o PRONERA é uma política pública. E como política pública, as pessoas têm direito a usufruir dela, né? Então, esses cursos são organizados a partir dessa estrutura do PRONERA, né?
E nós temos também encontrado várias experiências. Em Juiz de Fora nós temos, está suspenso por uns anos, mas nós temos o curso de especialização em estudos latino-americanos, né, que é um curso de pós-graduação lato sensu, para militantes de vários países da América Latina, de movimentos sociais ligados ao MST, né, e nós temos vários outros cursos de direito, de mestrado e doutorado na área territorial, né? Nós temos várias iniciativas também em que o movimento cria essas parcerias para a pós-graduação. Com isso, a gente percebe que existe uma ampla concepção do movimento em torno da educação, né? Desde a ciranda infantil até a pós-graduação, o movimento entende que a educação ela precisa passar por um processo de luta ideológica, né? Ela precisa passar por um processo de enfrentamento das lutas sociais e de trazer para dentro desses espaços o cotidiano dessas lutas, de discutir as burocracias das universidades, por exemplo, né? A pedagogia da alternância, muitos devem conhecer aqui, né? A pedagogia da alternância é a forma como esses cursos do Proner acontecem. Os estudantes passam um tempo na universidade ou na escola, ou onde quer que seja, né? Em algumas do país, mais concretamente, e eles passam um tempo nas suas comunidades. Então, tem o tempo educação, né, o tempo escola, o tempo universidade e o tempo comunidade. E esses dois tempos dialogam entre si, né? Tanto no tempo comunidade, eles levam questões para a próxima etapa do curso serem discutidas no tempo escola ou no tempo universidade, quanto no tempo escola, no tempo universidade, eles constroem teorias e constroem conhecimentos que vão auxiliar o trabalho deles no tempo comunidade. Então, é uma relação viva entre a educação e a vida, né? E que isso perpassa toda a linha educativa de uma pessoa, né? Desde as cirandas até o curso de pós-graduação. Bom, teria outras coisas aqui para colocar, mas eu não poderia deixar de falar também da estrutura que se criou, né, em 2005, que é a Escola Nacional Florestan Fernandes, né? Na época que se criou, se dizia, é a universidade do MST, é a escola com o MST, agora o MST vai parar de fazer ocupação, porque agora eles vão estudar. Não é nada disso, tá, gente? A Escola Nacional Florestan Fernandes é a escola do povo brasileiro, né? É uma escola formada, sustentada por projetos pela Associação de Amigos do MST, e ela é uma escola que, toda construída através do trabalho voluntário, ela busca construir processos educativos e formativos que possam garantir ao movimento uma certa autonomia e uma certa estrutura de desenvolvimento dessa escola, né? Eu tenho um videozinho de 2 minutos, eu posso tentar passar? Para ilustrar um pouquinho a questão da escola. Muitos já devem conhecer, né? Mas eu acho que é importante a gente poder assistir um pouquinho aqui. Peraí. Está aparecendo aí? Está aparecendo aí? Sim. Sim.
Bom, gente, é isso para a gente começar o debate, e acho que no debate a gente consegue tratar de questões mais específicas. Muito obrigada. Muito obrigada, Cristina. Acho que foram duas falas muito interessantes, né, e complementares, vamos dizer assim, de pensar a questão dos fundamentos da escola unitária, e depois a gente ouvir a Cristina falando de uma experiência concreta, né, que tem como princípios aquilo que já estava no Gramsci, né. Então, a gente abre agora para o debate. Vamos fazer algumas rodadas, não sei de quantas perguntas e... Acho que deixem aberto aí quem quiser comentar, perguntar, compartilhar. Já temos a primeira inscrita, Paula, pode comentar. Tá baixo teu áudio, Paula. Melhorou? É o fone, ele atrapalha o áudio. Então, agradecer às duas professoras, Joeline e Cristina, muito boa exposição. Bem, a gente está aqui trabalhando com educação e perguntar para vocês uma coisa que me inquietou muito desses textos de hoje, que quando o Gramsci está propondo a questão da escola unitária, professora Joeline, ele fala muito do uso do folclore. Só que esse folclore que ele está falando é algo diferente do significado comum, né? Ele fala que a escola formal, ela luta contra o folclore, e que esse folclore, ele entra dentro dessa rede de conceitos que vão integrar a ideologia, e que ele é necessário ser estudado para essa concepção do mundo, de determinadas camadas da sociedade, que vão sedimentando seus próprios conhecimentos e os conhecimentos que existem, né, da forma que elas vão compreendendo. Então, ele fala que, ao contrário do que às vezes a academia acha isso pitoresco, na verdade, isso é muito importante dentro desse vínculo cotidiano da pessoa, na vida dela, do trabalho. E, nesse sentido, eu fiquei pensando, então, se a gente está atuando dentro da escola, e a gente está aqui todo mundo pensando como não revolucionar a escola, mas tentando fazer ela ser mais útil para a classe trabalhadora, no sentido de educá-la nesse conhecimento que existe da humanidade, como que a gente poderia utilizar o que o Gramsci vem tratando como folclore. Eu fiquei até pensando se uma obra, como é a obra de Graciliano Ramos, Em Vidas Secas, seria tratando dessa forma do folclore mesmo, porque ele está tratando de uma realidade que não é a de todo mundo, né? A realidade daquelas pessoas que tinham aquelas dificuldades, trazendo aquela realidade. E aí eu queria ouvir o que você pensa, professora Joeline, um pouco dessa questão, se é esse caminho, e também da professora Cristina. Queria falar que aqui na UNB, eu sou aqui da Universidade de Brasília, e o curso da Educação no Campo utiliza a pedagogia de alternância, é muito importante para a população que está ali dentro, e é uma coisa muito interessante. Hoje o MST não tem jeito de estudar a questão educacional sem passar pelas escolas do MST, tudo que tem sido feito e que tem sido criado. E, nesse sentido, eu também vou estender essa pergunta, né, porque eu sei que a própria, além da criação dessa pedagogia para poder atender à realidade desses trabalhadores do campo, também
há uma valorização de personagens históricos que não estudamos dentro da escola, né? O próprio Sepete, Araju, eu fui conhecer dentro da escola do MST, porque a gente não conhece esses personagens na escola comum. E aí eu gostaria de saber também da professora se essas características, que já são uma característica que está dentro da praxis, né, que o Gramsci está falando, ela também pode ser considerada essa forma de elevar os saberes dessa população subalterna que está utilizando o que eu penso, que não sei, que também seja esse folclore que o Gramsci está falando aqui. Obrigada, gente. Tem a Jucemara está colocando aqui no... Fernanda deu uma saidinha, né? A internet dela está oscilando. Então, a Jucemara está perguntando, né? Pode falar um pouco mais sobre de que forma você vê a contribuição de Gramsci para o MST? Né? Está pedindo para... E o que o aproxima e o distancia do movimento. A Jucemara está falando. Não sei se mais alguém quer fazer mais algum comentário, trazer alguma questão, alguma dúvida. Thaísa, pode falar. Nossa, minha internet hoje também está oscilando aqui. Boa tarde, professoras. Eu vou ser bem sucinta. A professora Cristina traz uma temática que me interessa, que é a questão da extensão, né, e da relação aí com o movimento, com os movimentos sociais. Porque a minha pesquisa de doutorado é justamente nesse sentido, né, de entender hoje com o processo, principalmente de inserção curricular da extensão, como se dá essa relação entre a instituição e a comunidade externa, de modo que você efetivamente atenda aos interesses concretos dessa comunidade, e, ao mesmo tempo, isso tem um papel formativo dos estudantes, para os estudantes, né? Principalmente no sentido hoje que se defende uma extensão mais crítica, em que ela realmente possa transformar a realidade das comunidades, mas que também ela seja formativa para os estudantes no sentido de entender o valor social das profissões, né? E aí eu queria só que se pudesse comentar como que, da sua experiência, como é que tem se dado essa relação da universidade com o movimento nesse sentido, de realmente de dialogicidade, né, de diálogo, não, porque tradicionalmente o que a gente vê na extensão é uma relação verticalizada, né? Entre hierarquias de saberes, né, e nesse movimento acabam, né, se desconsiderando aquilo que é produzido localmente. Então, como é que se dá nessas experiências da universidade com o movimento nesse aspecto? Cristina, pode começar, você é a convidada. Depois eu comento aí, que é o tempo que a Fernanda também volta para cá. Eu achei que você ia responder e eu ia ter um tempo para pensar. Bom, o que a Paula coloca, né, no sentido de folclore em Gramsci, eu acho que é uma coisa que a gente já tocou aqui, já falou aqui hoje, né, que é o fato de que os educandos, né, no caso o Gramsci está pensando as crianças, eles já trazem todo um processo educativo no qual eles estão inseridos na sociedade, porque, na verdade, como Paulo Freire bem coloca, né, os homens se educam em sociedade, na sociedade, né? Então, quando a criança chega a uma escola, ela já traz todo um arcabouço, todo um conteúdo de vivência, de conhecimento do mundo, né? De relações, né? Que chegam na escola e ele critica, né? Ele fala: a primeira coisa que os professores fazem é desconsiderar tudo que essa criança traz, inclusive o folclore, né? E
e tentar colocar outra questão, né, na cabecinha deles. E aí eu fico pensando muito na importância que depois, no pensamento político de Gramsci, mais especificamente, vai ter a discussão do senso comum, né? Muito disso que as crianças trazem para a escola é senso comum. São coisas que elas aprenderam na dinâmica da vida social, né? E aí, essa dinâmica da vida social, ela não está errada, né? A gente não pode dizer que esse conhecimento que é trazido para a escola está errado. Gramsci não fala em substituir o senso comum pelo bom senso, ele fala em organizar o bom senso. Organizar o bom senso a partir de quê? A partir desse senso comum, a partir desse conhecimento, que não é errado, ele é fragmentado, ele é disperso, ele é difuso, mas ele não é equivocado, né? Então, acho que é muito importante a gente pensar, na hora de pensar a educação, pensar nisso, porque sem esse senso comum, a educação se torna um processo de cima para baixo, né? Agora, também só com o senso comum, a educação não faz a superação necessária, né? Não faz a superação dialética desse conhecimento imediato, fragmentado da realidade, para um conhecimento qualitativo, né? Um salto qualitativo nesse processo. Então, acho que a gente tem que ter atenção a essas duas questões. Realmente, as escolas do MST trabalham muito com a cultura brasileira. E aí, nesse sentido, recuperam da cultura brasileira, até da cultura popular brasileira, né? Realidades, personagens, né? Vocês viram que no vídeo a ciranda infantil da Escola Nacional chama Saci Pererê, né? Quando na cidade se fala em Halloween, em bruxas, né? Pro MST, eles recuperam a figura do Saci Pererê. Então, assim, é fundamental isso, porque se essas crianças e jovens, e adultos também, né, não conhecem a sua própria cultura, a sua própria realidade, não existe nem o que transformar, né? Não existe nem o que a massa crítica não tem para onde se sustentar, né? Bom, Gramsci no MST daria uma palestra mais de umas 2 horas, né, gente? Porque eu acho que é um autor cuja elaboração teórica e cuja militância, principalmente, a militância de Gramsci é muito importante, casa muito bem com a forma de organizar e de materializar a luta que o MST faz, né? A gente poderia falar aqui das lutas do MST e a conquista da hegemonia, a gente poderia falar do MST como intelectual orgânico da classe trabalhadora, a gente poderia falar aqui da cultura e da arte como instrumentos de formação humana e ideológica, a gente poderia falar aqui da relação do MST com a sociedade política e com a sociedade civil, o que é a ocupação do MST em espaços da sociedade política. Então, quer dizer, a gente poderia abrir aqui no leque, a gente está falando de Gramsci, as escolas do MST, a gente poderia abrir aqui um leque de várias questões, né? Eu não tenho dúvida de que Gramsci é um autor fundamental para a prática, né, do movimento. Nós temos, inclusive, um grupo de estudos sobre o pensamento gramsciano com militantes do MST, né, porque a gente entende que é um processo fundamental. A gente poderia falar, por exemplo, do MST e as guerras de posição, do MST e as guerras de movimento, do MST na história da Revolução Passiva no Brasil. Então, quer dizer, a gente poderia abrir um leque de questões, né? Mas eu acho que o ponto de encontro, o ponto de convergência, na verdade, são 2. É o método, né? O método histórico dialético, que coloca isso próximo, né? E paralelamente a isso, a perspectiva de superação da sociedade capitalista em moldes de uma sociedade ocidental, né? Então, acho que o MST entra aí com a força da sociedade civil, trazendo para dentro, né, dessas discussões sobre Gramsci a vitalidade do que vem a ser, de fato, essa sociedade civil, o que ela dá conta e o que ela não dá conta também, tá, gente? Eu não tive tempo aqui de falar das dificuldades que o MST também tem na educação, né?
Mas eu acho que essa luta cotidiana, essa luta diária, esses enfrentamentos vão se formando e dando conteúdo a esse MST, né? Desculpa, eu não peguei o nome da pessoa que perguntou sobre a relação entre Gramsci e MST. Quem que foi? Foi a pergunta bem escrita, eu acho. Bom, me desculpe. Fez a pergunta. Foi a Jô. Tem mais um aqui, Cristina. Se você quiser já aproveitar que já está comentando, a Cirlei está pedindo para você comentar sobre o MST como intelectual orgânico coletivo e a formação dos jovens para ser dirigentes. Se você quiser já emendar. Tá. Bom, e o que a Thaisa pergunta sobre a questão da extensão, existem extensões e extensões, né, Thaisa? Então, a gente tem que tomar cuidado. Hoje, a gente pensa a extensão como um processo mais crítico, realmente. Mas a gente não tem nenhuma garantia, até porque a universidade é um espaço de luta, de classes, né? A gente não tem nenhuma garantia de que a extensão vai fazer isso, né? A orientação, a perspectiva é essa, né? Mas a gente não tem nenhuma garantia de que isso vá se concretizar. Né? No caso do MST, eu acho muito difícil uma pessoa que escolhe trabalhar com o MST ter uma perspectiva pelo alto da extensão. Né? É uma perspectiva realmente de troca de saberes, né? de diálogos entre diferentes estruturas de compreensão da realidade. Tá? Então, assim, nos projetos que nós desenvolvemos aqui em Juiz de Fora, com os assentamentos que nós temos aqui perto, sempre prima-se pelo protagonismo e pela atuação do movimento nesse contexto, né? Mas a gente realmente não pode dizer que isso seja uma coisa unânime, né? E eu acho que é importante isso, porque quando o MST percebe, lá na década de 90, que as universidades seriam boas parceiras para formar seus militantes, olha a responsabilidade que ele está dando para as universidades. Né? Olha como ele está confiando nas universidades como espaço de luta. Porque se a gente for olhar nas nossas universidades, eu não sei como é que é na de vocês, mas na minha é assim, eu não posso afirmar que o pensamento crítico é hegemônico dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu não posso dizer isso, tá, gente? Também não posso dizer o contrário, mas eu não posso dizer isso, com certeza, tá? E aí, quando o MST entra, ele entra para disputar esse espaço. Ele não entra só para acolher o conhecimento que a universidade tem, mas ele entra para ajudar a construir um conhecimento na universidade que seja um conhecimento voltado para outros sujeitos, né? Então, acho que ele disputa a extensão também. E isso faz com que as extensões com o MST sejam de forma diferente. Tem outros professores aqui, talvez tenham outras experiências que possam relatar da extensão, né? E a Cirlei coloca, né, o MST como intelectual orgânico coletivo. Também daria outra palestra, né, de umas 2 horas, assim. Que eu penso que quando Gramsci traduz no caderno 12 o que é um intelectual orgânico, né, essa relação com o MST, essa analogia com o trabalho do MST, ela se torna bem favorável, porque se você pensa que... Deixa eu ver se eu acho aqui no caderno 12. Espera aí, gente. Deixa eu ver se eu acho aqui o pedacinho que me ajudaria a explicar isso. Ah, meu Deus, espera aí. Aqui, ó, eu anotei. Está anotado aqui desde 1900, antigamente. Ele está falando do partido político, tá? Mas a gente tem que lembrar que Gramsci diz que quando falta o partido político, outros sujeitos podem assumir a função de um partido político, né? E da mesma forma,
a gente pode entender que o partido político que Gramsci está falando não é o partido parlamentar, não é necessariamente o partido parlamentar. Então, o MST teria funções de um partido político? Eu não costumo falar isso não, porque às vezes as pessoas tomam um choque, né, quando a gente reflete desse jeito. Mas pensando pela perspectiva gramsciana, todo mundo vai entender aqui do que eu estou falando, né? Então, Gramsci fala assim, que todos os membros de um partido político devam ser considerados intelectuais é uma afirmação que pode se prestar a brincadeiras e caricaturas. Mas, quando se reflete, nada poderia ser mais exato. Precisará fazer uma distinção de graus, uma vez que um partido poderá ter uma composição maior ou menor, do grau mais alto ou mais baixo, mas não é isso que importa. O que importa é a função, que é diretiva e organizativa, ou seja, educativa, ou seja, intelectual. Eu acho que isso traduz a função e a tarefa a qual o MST se coloca na sociedade, né? Uma função diretiva, organizativa, educativa e intelectual. O MST é um movimento que luta pela terra? Né? O João Pedro Stedley costuma falar assim, você pode fazer uma feijoada, você pode colocar o que quiser na feijoada, mas se você não colocar feijão, não é feijoada. Da mesma forma, o MST tem várias frentes de trabalho, né? Várias articulações, mas tem o feijão, que é a luta pela terra, né? E não só a luta pela conquista da terra, mas a luta pela conquista de uma vida saudável e soberana e emancipada na terra conquistada, né? Então, acho que, nesse sentido, o MST executa uma tarefa intelectual mesmo, né? De intelectual orgânico, daquele que nasceu, que foi forjado pelo conjunto de lutas que deu existência a ele e que deu também o seu quadro de lutas, né? Acho que é isso. Muito bem, Cristina. Eu já falei isso em sala de aula, né? Os alunos ficaram meio chocados, assim. A maior representação de partido revolucionário que a gente tem hoje, para mim, na minha leitura, é o MST no Brasil. E os alunos ficam meio chocados, mas por quê? Porque a gente não está presa nessa concepção burguesa de partido, mas uma perspectiva gramsciana da função, né? Sim, a função. Semana passada, no último encontro com o Giovanni, a gente debateu, inclusive, também isso, né? Como a função do partido ela pode ser assumida por outros organismos sociais para cumprir essa tarefa revolucionária que, infelizmente, os partidos não têm cumprido, né? Na nossa realidade. E aí, só complementando, né, o que você já comentou sobre a questão do folclore, né? O Gramsci coloca isso de uma forma de uma análise crítica da contradição do que o folclore significa, né, para uma realidade, para uma sociedade, porque tanto pode ser elemento de ser utilizado de uma forma para conservação, né, para um viés conservador da sociedade, né, reforçando o caráter mítico e metafísico do folclore, como também pode ser utilizado de ponte para trazer para uma realidade materialista histórica concreta, né? Então, vai depender de como é que esse folclore ele vai ser observado e vai ser enfrentado na realidade. E, além disso, né, não só falando desse aspecto, né, que ele vivenciou e vai debater, vai levantar esses elementos não só nesse caderno, no 11, mas também na questão meridional, né, sobre a questão meridional, sobre a questão do campo, como é que a concepção folclórica ela é mais presente. A gente pode trazer para a nossa realidade latino-americana, como a gente tem, né, atravessado pelo viés colonial, né, pela colonialidade do poder, né, como os conhecimentos tradicionais, eles são folclorizados, né, eles são mitificados e, por isso, são inferiorizados e não são considerados como conhecimento realmente historicamente produzido, que tem um potencial transformador da realidade, né? Como você bem disse, a gente se funda muito no conhecimento, né, da história da cultura brasileira.
E, infelizmente, a gente é atravessado por essa lógica, principalmente dentro das universidades, por uma concepção de que só o que é conhecimento é o que é produzido dentro da ciência, da lógica burguesa moderna, né? A gente tende a enfrentar esses conhecimentos como um puro folclore no sentido negativo, né? E quando a gente vai ver, né, como você bem disse, a gente tem que partir dessas realidades, né? Que o Gramsci diz que esses conhecimentos eles são muitas vezes espontâneos, de uma tradição que é passada e tudo. Ou seja, apesar disso tudo, tem vida, né? Parte da vida, tem vida. E o que é que você vai potencializar a partir disso? Quando você fala do MST, eu também aqui eu tive minha pesquisa também vai por aí, e a gente vai vendo as semelhanças, né, as aproximações que tem também dessa perspectiva, desse viés, do que o movimento zapatista também faz no México, né? Que é partir também da sua própria realidade, formar escolas também para formar, nessa perspectiva que a gente estava debatendo antes, né, omnilateral, porque às vezes a gente pensa omnilateral numa coisa quase alienígena, né, extraterrestre, né, parece que é uma coisa assim, fora da realidade, e é uma coisa muito simples, né, uma educação omnilateral não é uma coisa de outro mundo, é uma coisa desse mundo que infelizmente a gente não coloca em prática, né, que é você formar o ser humano nas possibilidades que ele tem dentro do seu próprio território para atender às necessidades ali da comunidade que ele tem inserido, que é o que os zapatistas geralmente fazem, né, aqui com as suas escolas, e aí eles também têm a Uniterra, né, Uniterra, que é o CDC, que é a Universidade da Terra, né, onde essas crianças, esses jovens, eles, ao contrário do MST, né, que faz guerra de posição dentro da universidade pública, né, eles criaram a própria universidade, onde eles se reúnem, né, as crianças ou jovens vão, e aí tem isso que o Gramsci fala no caderno Ocorre, esse processo que o Gramsci fala no caderno 12, né? Os mais velhos, os mais experientes, aqueles que já têm uma trajetória, que ensinam os mais jovens. E ensinam não de uma forma separando teoria e prática, né? Como geralmente ocorre na lógica burguesa que a gente tem de escola, né? Que é o momento teórico e o momento prático. Não, ensina na prática, pela prática, né? E não numa lógica pragmática, né? Eu uso sempre esse exemplo para os meus alunos entenderem, né? Que eu dou aula para os primeiros semestres, formação de professor, para eles entenderem assim, na prática, o que é o pragmatismo e o que é uma educação na para-praxis, né? Meu filho estudou numa escola particular, que na época ele só estudava lá porque eu era professora, e aí ele tinha direito a uma bolsa, e tinha um momento da prática da cozinha, né? Aí todo mundo traz o chocolate, o leite condensado, vão lá na cozinha, faz o brigadeiro, termina todo mundo com volta para a sala de aula. Isso é a prática, é o método ativo para eles, né? E é puramente pragmático, porque é uma resolução de um problema colocado ali naquele momento, terminou, acabou, morreu, comeu, acabou a história. Uma educação para a praxis é como o Gramsci vai falar lá nos cadernos, né? Educação por seminário, que ele fala. Ou seja, discutir, debater. Então, o que é o chocolate? De onde que vem o chocolate? Vem do cacau. Quem produziu o cacau na história? Foi a França? Foi a Suíça? Não. Foi aqui na América Latina, os indígenas, né? Daqui, os povos originários aqui que produziram o cacau. E aí, como foi que eles se apropriaram do cacau? Suíça? Ah, no processo colonial. E como é o processo colonial? É porque aconteceu, eles se apropriaram, eles pegam aqui como uma matéria-prima, como um commodity bem baratinho, vão lá, industrializam e vendem para a gente mais caro. Isso é educação para a praxis, né? Não é você só fazer ali o brigadeiro, pegar a receita e fazer o brigadeiro e comer. Não, é discutir, que é o que o Gramsci vai falar no caderno 12 sobre isso, né? Que é o método que eles utilizam, que é bem interessante, né? Como eles fazem essas oficinas de várias áreas do conhecimento, em que o aluno pode estar de manhã na música, de tarde na oficina tal, de noite não sei o quê, depois ter um debate. E isso é, né, uma educação que vai fomentando, né, nessa formação também, que era o que eu queria trazer antes, mas não pude trazer, então estou aproveitando agora para compartilhar com vocês isso, né, que é uma formação que não está limitada dentro dos muros da escola ou da universidade, né, mas para pensar a sociedade como um todo, né, e essa é
a lógica da terceira tese e da 11ª tese sobre Feuerbach, né? O educador que precisa ser educado e não somente pensar o mundo, mas transformar. E aí está conectada com o processo não só de transmissão de conhecimento, mas de produção de possibilidades e novidades históricas, né? Que, a meu ver, o MST também faz isso, né? Produção de alimentos, alimentos orgânicos, né? Que vai na contraposição da lógica da produção privada do capital, na lógica do lucro do capital, na lógica destrutiva do capital, ou seja, não é só transmitir conhecimento, é um conhecimento articulado com a produção de novas possibilidades históricas, né? E que mais grupos, mais movimentos poderiam seguir essa linha, né? Dessa lógica, dessa função de partido revolucionário, que é o que a gente está comentando aqui. Helga está esperando para falar. Só uma parte, ao invés dos partidos que a gente viu ontem, né? Na votação de ontem à noite, ao invés desses partidos, nós precisaríamos de mais partidos da perspectiva gramsciana para que esses partidos que fazem a pequena política não tenham espaço de fazê-la, né? Helga, por favor. Oi, boa noite, Cristina, Joelina e a todos. Eu vou puxar um assunto, talvez fuja um pouco aqui dos textos, mas é uma coisa que sempre me intriga e cai no exemplo que a professora Cristina trouxe, e eu vou fazer ele meio similar eu acho que é Na Sombra desta Mangueira, de Paulo Freire, em que, eu acho que é nesse livro, eu não sei agora, mas se é nesse, em que ele relata a história de um indígena, né, americano, que vai estudar na cidade, coisa e tal, e quando ele volta, eles falam, tá, o que você aprendeu? Porque nada do que você aprendeu nos serve, resumidamente, né? E aí você colocou a situação das escolas, dos jovens precisarem sair dos acampamentos, de suas regiões, de seus grupos, para seguir no nível universitário, e ali eles acabam aprendendo outras coisas e muitas vezes não voltam. Né? A gente vive uma crise na nossa educação, educação agora aqui tradicional, o nosso sistema educacional brasileiro, clássico, né? Esse de cidade, como foi dito, a educação da cidade, nos cursos de pedagogia, pelo avanço da EAD, né? E de formações de professores assim, de baixíssimo nível pedagógico mesmo, como pedagogos, faculdades muito baratas, algumas vendendo praticamente o diploma, e a gente vai vendo uma formação de professores muito negativa. E aí você citou a questão das parcerias, né? Que, sim, parcerias com universidades, outro nível de formação. Mas, pensando aqui, o que eu queria pensar é o seguinte, você botou uma data, acho que foi 80, 90, que essas parcerias iniciam, né? 94. 94, certo. Então, um período bem distinto do que se vive agora, porque agora nas nossas universidades também, você falou aí de não poder definir a sua universidade como uma universidade crítica, eu também defino que na UNB, eu sou aluna na UNB, não sou professora, sou da Secretaria de Educação, mas na UNB eu também defino que nós temos uma grande massa crítica, né, e uma grande massa nula, né, que também fica ali uma minoria mesmo crítica. Na Secretaria de Educação, da onde vem tantos professores da UNB, o que a gente, ou uma grande massa dessa EAD, a gente tem um volume de professores questionáveis, né, vou pôr assim, questionáveis, e tanto em nível de formação quanto em nível de posicionamento. A minha pergunta é a seguinte: existe algum levantamento, existe alguma pesquisa, existem dados que indiquem que essas parcerias, né, realmente produziram professores como o esperado, professores que nem se tornaram como o índio lá, norte-americano, que Paulo Freire conta a história, ou professores que não se tornaram esse jovem que vem para a cidade ser universitário e acaba aqui conhecendo outra vida, e aí, por diversos motivos, cada um na sua história, também não retornam, né? Ou como esses professores que eu estou colocando, que eu imagino que, não sei se tem, também poderia ser posto, parcerias no sistema EAD, né, com o MST,
que realmente conseguiram se manter dentro da proposta, né? Ou se existem dados, levantamentos que indicam que, principalmente nessa onda agora, né? Nesse momento que estamos vivendo, político, formativo, né? Crítico brasileiro aqui, se há uma situação, um quantitativo positivo, tipo, a proposta, né, cresceu dentro do que havia interesse, ou se não está se conseguindo, porque a impressão que eu tenho é um tanto quanto negativa, de um modo geral. Eu não sei se a minha visão social, minha visão desse momento histórico que estamos vivendo, político histórico, né, misturando todas essas loucuras que estão acontecendo aí, esse avanço de violência, esse avanço de seres acríticos, esse avanço, né, de condenação dos professores, desinteresse pela política, né, e etc. e tal. Como que isso se deu? Assim, qual é o levantamento disso depois de tantos anos, né, como positivo, negativo, ou está meio que igualado? Como é que fica isso? Cristina, tem um comentário aqui, eu sei, tá tudo direcionado para você. Agora você tem um comentário aqui que eu acho que é uma pergunta também, se você quiser comentar, tanto que a Elga trouxe e o que a Eliane está trazendo aqui no chat, né? Em contexto de negação de direitos, como pensar a educação, especificamente dos jovens e adultos, né, trabalhadores, na perspectiva humana, crítica emancipatória, diante dos atravessamentos dessa política atual, né, neoliberal, dos interesses do capital, sobretudo com os usos da tecnologia para a difusão dos cursos para a conclusão da educação básica, de forma rasa e aligerada, como no formato EAD. Acho que tem a ver aí, para você, se você quiser comentar, tá bom? Uhum. Mais? Tem mais coisa? Acho que só a gente está chegando ao final, a gente já encerra com isso, porque faltam 10 minutinhos para a gente terminar nosso tempo. Eu vou começar por essa segunda, que eu acho que também é para você, tá, Joelhinho? Nesse contexto de negação de direitos, como que a gente pode pensar a educação, né? Eu acho que os desafios para a educação, eles não são... eles se modificam, mas a educação nunca foi uma dimensão da vida social tranquila, vamos dizer assim, né? Uma dimensão da vida social em que princípios fundamentais, fechados, estão postos e a gente está recebendo isso passivamente, né? Eu acho que esse tempo de negação de direitos realmente compromete muito a educação de crianças e jovens e também a educação de adultos, a formação de professores. Eu esqueci de falar, Elga, que o MST também tem uma forte intencionalidade na formação dos professores que trabalham com as crianças e os jovens do MST, né? De que trabalhem dentro da perspectiva educativa do MST. De preferência, foi aí que surgiu as parcerias com as universidades. De preferência que sejam militantes do MST, que formados, né, em pedagogia, em educação da terra, em letras, deem aula nas escolas do próprio MST, né? Então, acho que isso aqui é uma disputa muito séria, essa educação de jovens e de crianças e de adultos, né? É uma disputa. Eu acho que a gente tem perdido e tem perdido feio, viu? Nessa questão de colocar uma outra pauta para a educação, né? A gente vê experiências como a do MST, que nem sempre também são exitosas, né? Você está me perguntando se a gente tem dados sobre parcerias com as universidades, a gente tem esses dados, e muitas vezes cada universidade que tem uma parceria faz um trabalho de relatoria e de construção dessa proposta, né? Agora, essas
parcerias, elas também têm experiências negativas, também têm experiências que não deram certo e por isso não continuaram, né? A gente está numa sociedade em luta, né, gente? A gente está numa sociedade onde os enfrentamentos estão se dando todo dia. E eu acho que essa questão da educação passa por outros tantos processos, passa por outros tantas questões que não só a opção diretiva, né, política de um movimento possa dar, de um movimento, ou de um Estado, ou de uma prefeitura, possa dar o formato a isso, né? A gente tem que discutir para discutir a qualidade da educação e os desafios que a gente tem, né, para a educação de jovens e adultos e de crianças. A gente tem que discutir a questão da remuneração dos professores, da formação dos professores, né, da capacitação, da perspectiva interdisciplinar da educação, né? Então, assim, eu acho que a gente tem, e aí eu tenho certeza que tem especialistas da área da educação que têm maravilhosas condições de discutir isso, mas penso que essa negação de direitos é uma disputa que a gente tem hoje para ser feito na sociedade. O problema é que a gente está numa sociedade que não dá tempo para a gente discutir as questões fundamentais como a questão da educação, né? A gente vai ter que ir para a rua domingo para barrar um projeto louco de anistia, né? Que a Câmara dos Deputados fez a gracinha ontem de querer aprovar. Então, quer dizer, a gente não tem tempo para conter todas essas lutas, né? A gente não tem tempo para abraçar todas essas lutas. Mas eu acho que manter essa perspectiva ideológica de luta de classes, na verdade é isso, né, gente? É uma luta de classes que se espelha na educação, que se reflete na educação, né? Eu acho que essa é uma dificuldade que a gente tem pela frente. A gente tem que arrumar tempo aí nas nossas lutas para colocar isso como uma pauta nacional, porque senão fica a gente falando disso aqui e os empresários da educação criando cursos pagos, né? As escolas particulares colocando, né, uma educação bancária na cabecinha das nossas crianças, dos nossos jovens, e cobrando um carro zero por ano, né? Eu falo com a minha filha, eu pago um carro zero por ano para a sua escola para você poder estudar, né? Então, eu acho que essa é uma questão muito, muito fundamental da gente discutir. Assim como a gente na pandemia, né? Uma questão extremamente negativa como a pandemia fez a gente reconhecer o SUS e a importância dele. Eu acho que a gente vai ter que ter um momento em que a gente reconheça, em que a sociedade brasileira reconheça a importância da educação pública, né? Eu acho que as pessoas hoje não têm a dimensão do que é isso, né? Ontem eu falava da minha mãe, falava que ela ia para frente, para fila nas escolas de madrugada para conseguir vaga para 5 filhos, né? Porque não tinha garantia da educação pública para todos, né? Então, acho que a gente tem que trazer a luta que foi essa construção, né? E aí, sobre as parcerias com as universidades, é isso que eu te falo, né? O movimento tem dados, né? Tem muitas... A gente tem muitos dados sobre a parceria, a gente tem aqui em Juiz de Fora 2 projetos de pesquisa que a gente fez sobre a parceria aqui em Juiz de Fora, né? Sobre as parcerias, né? E o movimento também recolhe esses dados, eles têm esse banco de dados, né? Eu esqueci também de falar que o MST conseguiu colocar, desde 2014, a chamada Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária, né? Que são jornadas que acontecem, jornadas, não só eventos, né? Mas vários tipos de atividades que acontecem em todas as universidades onde o movimento tem parceria, preferencialmente no mês de abril, para fazer parte das lutas de abril, para trazer para dentro da universidade a discussão da questão agrária, porque a gente percebeu que as universidades não discutiam questão agrária, né? Partiam do pressuposto de que a questão agrária já estava resolvida pelo agronegócio. Então, essas jornadas têm, sem dúvida nenhuma, uma importância muito grande aí para a nossa luta, tá? Depois, se você quiser, eu posso deixar meu e-mail e eu te passo algum material que eu tenha sobre isso, tá?
Obrigada, Cristiana. Já está chegando aqui aos nossos minutos finais. Só para complementar o que você falou, né? Atentando Vou pôr também meu aqui. e-mail aqui no chat, tá, gente? Se por Tá acaso eu bom. não... Nos falta, acho que, um projeto de educação, né? Um projeto de educação de uma perspectiva realmente nacional e não digo nem emancipadora, mas libertadora, né? Acho que isso ficou um pouco perdido no passado, porque os próprios projetos que foram abraçados, inclusive pelo próprio PT, seguindo a linha das diretrizes do Banco Mundial, a gente foi incorporando esses elementos do empreendedorismo dentro do currículo, da educação à distância, né, de todos esses elementos, e que o Gramsci já criticava nos cadernos aqui na proposta de educação de escola unitária, né, é também uma resposta que ele vai dando também, porque o próprio fascismo tinha um projeto de educação, né, a própria lógica liberal tinha um projeto de educação, então, acho que é como a Cristina está dizendo, né, não basta os movimentos terem suas vertentes, sua organização, suas diretrizes, a gente não tem de verdade um projeto que pense realmente na educação de uma forma mais ampla, não só de abrir vagas, né? Porque realmente nos últimos anos a gente tem uma grande abertura de vagas, tanto na universidade, tanto dos institutos federais e tudo, né? Em todos os territórios a gente tem abertura de vagas, mas não só abrir vagas, mas garantir, né? Em quantidade, mas também garantir em qualidade, né? Esse trabalho que eu fiz, que restou nesse livro que eu apresentei essa pesquisa para vocês, inclusive foi uma tentativa de crítica, mas o mestrado só são 2 anos. Fiquei no Gramsci, não voltei para a crítica, né? Era para fazer a crítica à realidade da escola, né? Do movimento, da implementação do projeto Mais Educação nas escolas públicas, que usava, inclusive, o próprio Gramsci como referência do projeto, e que, na verdade, era um esvaziamento do processo de formação que se dizia omnilateral, né, que se dizia integral. Então, era uma deturpação dos elementos do que o Gramsci tinha desenvolvido, e que, na minha realidade, né, na escola onde eu trabalhei, que era Vizinho a Fortaleza, e a gente sabe que tem uma estrutura oligárquica, né, paternalista e coronelista muito forte, era usado como um forte componente político para segurar a comunidade nas mãos, né? Porque os oficineiros, o aluno ficava de manhã e ficava à tarde nas oficinas. Os oficineiros eram os pais da comunidade. E a diretora da escola e a coordenadora geralmente eram cabo eleitoral do prefeito ou dos vereadores, e aí utilizava esses empregos precários, né, de oficineiro, porque não precisava ter formação para ser professor oficineiro, colocava os pais e utilizava isso como moeda de troca para receber voto. Então, assim, né, para a gente perceber como é que é a dinâmica e como é que a gente pode, e que a gente precisa, né, como é que a gente pode fazer dentro da nossa possibilidade, mas como a gente precisa também discutir um projeto mais amplo, né, de educação, que é o que falta, né? Porque se a gente pensa partido, partido tem que ter um programa, né? Partido, revolução, transformação social, tem que ter um programa, tem que ter um projeto, né? Acho que falta só responder à realidade imediata, né? E pensar numa coisa mais ampla. Elga. É só uma observação assim que me incomoda muito. É tão sutil esse avanço e essa disputa, né, de espaço, que nos termos, né, coisa bem básica, você está dando exemplos, eu vou dar um aqui. Nos termos, hoje em dia, a gente escuta dentro das universidades, ou em sala de aula, ou em coordenações com diretoria e etc. e tal, nas escolas, educação básica, a gente já não escuta, muitas vezes já não se escuta mais o termo aluno, já se escuta o termo cliente, e já não se escuta também mais o termo artigo, ou texto, redação, ou tese, dissertação, se escuta produto, né? Então, é muito sutil, né? Como tudo isso vai, como os valores, como os critérios, como vai sendo alterado, assim, sem a gente bobeou, né? Tem um espaço perdido. E tudo isso, Elga, num contexto em que o Gramsci nem existia IA na época do Gramsci, mas ele criticava as tecnologias. Sim. Ele criticava o Mecano, que era um brinquedo que era dado, e que ele dizia que intelectualizava muito rápido e não desenvolvia a capacidade de pensar. Imagine se ele vivesse hoje, na época da IA, que o pessoal já não lê mais o texto, pede o chat GPT para fazer o texto e entregar.
Ou seja, na medida que a gente tem um projeto de educação nessa lógica do empreendedorismo, né, para viver a lógica do capital em crise destrutivo, pensando que pode arrumar uma solução individual, a gente também tem o esvaziamento do processo de formação, de reflexão, de formação de realmente de uma intelectualidade, né? E fica mais difícil ainda, né, pensar na formação de um intelectual orgânico. Que bom que temos, né, exemplos, para a gente não terminar aqui com pessimismo, mas com pessimismo de inteligência e otimismo de vontade, né? A gente tem aí o MST, a gente tem movimentos, né, aqui no México, os zapatistas, e em várias realidades, movimentos que se organizam pensando em realmente disputar, né, essa realidade na prática, né, não só na teoria. O que E para aí mim eu agradeço. desculpa, o que faltou só ouvir um pouco mais seria a professora Cristina poder falar dos livros, porque ali, não sei se foi a Cristina ou se foi a Joeline que falou, botou os livros como eu acho que foi a Cristina, os livros do MST, qual o material que é trabalhado, porque é outro problema que a gente tem observado, e a Rita, que não está aqui presente hoje, no nosso encontro passado, citou isso, de como os livros também estão retirando, né, conteúdos que a gente entenderia como críticos e necessários, e botando a visão do agronegócio, ela é do Instituto Federal, acho que de Mato Grosso, e como vai botando essa visão como uma coisa natural, permanente, evolutiva, a melhor proposta dentro dos livros didáticos aí que a gente acaba tendo como opção de trabalhar. Sim, sim. A Cristina pode compartilhar, a gente bota na pasta aí o que ela puder, Sim, quiser sim. compartilhar, a gente Posso compartilha te com mandar uma vocês. bibliografia sobre isso. Maravilha. Pois, Cristina, muito obrigada mais uma vez por Eu estar que aqui com a gente agradeço a oportunidade. compartilhando com todo mundo, e a gente vai permanecer em contato, que você puder compartilhar também, que a gente compartilha aqui com o pessoal para dar mais substância ainda para as reflexões, né, para os acúmulos que a gente quer compartilhar. Então, seja sempre muito bem-vindo, a gente está sempre aqui, aberto. Vamos ver, inclusive, se próximo semestre a gente faz uns estudos aí, coordenados. Quem sabe, né? Vamos Eu ver. agradeço muito, em meu nome, em nome do MST, né? Parabenizo a experiência e mantenho aí a chama acesa para a gente construir outras lutas e outras vitórias, principalmente. É isso. Vamos seguindo juntas. Abraço aí a todas e não esqueçam de assinar a lista de frequência, link está no chat antes de sair, tá bom? E não desapareçam. Pensando que a gente vai terminar o caderno 12, acabou. Próxima semana a gente começa o caderno 13, aí começando com essa discussão, dando continuidade aqui, né, da escola, agora a escola partido, né, concepção de partido e fazendo a imersão aí nos principais cadernos do Gramsci. Obrigada mais uma vez, boa tarde. Tchau, Boa fiquem tarde, bem. gente. Um abraço.